Carta de Gálatas, Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso de número 22. Gálatas, capítulo 5, verso de número 22. Nos diz assim a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, humildade e autocontrole. Em algumas Bíblias está domínio próprio. Não existe nada na lei contra essas coisas. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós precisamos da Tua palavra rema, da Tua palavra revelada. Nós não queremos nada do homem, Senhor. Nós entendemos que a letra sem a revelação do Teu Espírito, ela mata. Mas quando nós lemos o Logos acompanhado da Sua palavra rema, nós sabemos que isso vivifica, Senhor. Por isso nos ajuda a compreender e a entender a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Um dos grandes problemas hoje, irmãos, da igreja é justamente isso. Eu li aqui os frutos do Espírito, mas eu quero basicamente só me concentrar aqui no autocontrole, no domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, dentre outros que nós lemos. Mas um dos problemas hoje da sociedade é justamente isso, é a falta de domínio. É a falta de domínio sobre um governo, é a falta de domínio sobre um país. É um país onde está manchado, sujo pela corrupção, sabe? Onde políticos estão preocupados com, às vezes o cara entrou ali até com um bom coração, até com uma boa intenção, mas durante o percurso do seu mandado, ele foi atraído pelas coisas de mamão, ele foi atraído pela facilidade de poder arrancar, de ter dinheiro, de ter o domínio sobre todas as coisas. E aí o que acontece? Ele então perdeu o domínio sobre o seu pensamento, sobre as suas atitudes e principalmente sobre o seu caráter. E permitiu que isso o corrompesse. E nós vemos que a falta de domínio, ela traz uma falta de equilíbrio. Uma pessoa que não tem domínio é uma pessoa desequilibrada. É uma pessoa desequilibrada em todas as áreas. É desequilibrada financeiramente, é desequilibrada nas palavras, é desequilibrada nas atitudes, é desequilibrada de todas as maneiras. E não foi à toa, e não foi em vão, que depois que Deus criou tudo, disse, agora vocês precisam dominar sobre todas as coisas. Porque Deus é um Deus que já é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. É um Deus que conhece todas as coisas. E sabendo Deus que tudo isso viria, que esses dias chegariam, seriam dias difíceis, dias em que ministérios perderiam seu domínio, pessoas perderiam o domínio próprio e iriam sucumbir por causa da falta de domínio, e a falta de domínio, ela rouba de nós a paz, ela rouba de nós a justiça, porque a falta de domínio, ela não é nada simplesmente do que se entregar aos pecados, aos deleites deste mundo. Aos deleites deste mundo. E é justamente isso que o mundo quer fazer conosco. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, é justamente isso que o maligno quer. O maligno, ele quer roubar de nós o nosso equilíbrio, porque ele sabe que se ele roubar o nosso equilíbrio, todas as outras coisas, ele terá domínio. E uma das primeiras coisas que nós precisamos ter domínio para que nós possamos adquirir maturidade é sobre os pensamentos. Os pensamentos são algo que eles estão sobre o nosso domínio. Senão a palavra do Senhor não diria que nós seremos julgados até pelos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos estão sobre o nosso domínio. Por quê? Nós precisamos começar pelos pensamentos. Porque é através dos pensamentos que se externa o mal, que é externado o mal. É através dos pensamentos. Foi através de um pensamento que se criou este púlpito, para que depois ele virasse existência. Os pensamentos é algo muito precioso. E Deus conhece os nossos pensamentos. E Deus sabe dos nossos pensamentos.
Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar e os nossos pensamentos. E quando você consegue dominar o seu pensamento, quando você consegue dominar os seus pensamentos, quando você começa a adquirir esse domínio, quando você começa a dominar os seus pensamentos, obviamente que você vai ter domínio sobre todas as coisas facilmente. Dominar aquilo que a sua mente e o seu corpo deseja, que os seus pensamentos os desejam. Mas como dominar o meu pensamento? Como dominar os meus pensamentos para que as minhas atitudes, elas sejam corretas diante do Senhor? A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que nós não vamos conseguir nunca dominar os nossos pensamentos se nós não conhecermos, primeiro, a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E não é conhecer aquele conhecer superficial. Não é aquele conhecer só por conhecer. Paulo diz lá em Romanos: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É uma mente transformada, é uma mente equilibrada, é uma mente que consegue ter o domínio que vai conseguir mudar essa estação, que vai conseguir mudar essa geração. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por que Deus estava falando isso? Porque Deus sabe que tudo que acontece nas nossas vidas, primeiro passou por um planejamento na nossa mente. Primeiro foi planejado. Por mais que você diga que a sua ação ela foi espontânea, foi uma ação rápida, mas de alguma forma você pensou. De alguma forma você pensou. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E mediante o conhecimento da palavra de Deus, é que o Espírito Santo vai se manifestar em nós. O Espírito Santo, ele não tem condições de se manifestar dentro de mim, dentro de você, se a palavra de Deus não estiver dentro de nós. Porque o Espírito Santo, ele só vai de acordo com as coisas que são do reino, são celestiais. Olha o que Paulo diz aqui. O último ele fala assim, autocontrole. E ele diz, não existe nada na lei contra essas coisas. Não existe nada na lei contra os frutos do Espírito. Por quê? Porque é do Espírito. E Deus não vai contra as coisas do Espírito, mas vai contra as coisas da carne. Vai contra a falta de domínio próprio. E aí no verso 19, antes ele diz assim, é evidente que a velha natureza realiza. Ela se expressa mediante a imoralidade sexual, a impureza e a indecência, a adoração de ídolos e o uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto. Rixa, contenda, ciúme, ira, cobiça, egoísta, divisionismo, intriga, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes a essas. Advirto agora, como já fiz antes, que os que praticam essas coisas não terão parte no reino dos céus. Mas quando ele entra nos frutos do Espírito, que é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, aí ele já engrossa o caldo. E aí ele já diz, contra essas coisas não existe lei, porque a lei, ela vem para condenar o pecado. A lei de Deus, ela condena o pecado. É para isso que ela veio. E a lei, agora falando espiritualmente, dizendo, a lei, essa lei que condena o pecado, ela só tem efeito sobre os que estão vivos para este mundo. Mas para os que já morreram, a lei não tem mais poder, porque com Cristo morremos e com Ele ressuscitamos. A lei de um juiz, a lei do Código Penal, ela serve para quem está morto debaixo da terra? Ela serve para quem já morreu? Ela serve para quem? Para os vivos. Mas nós precisamos entender isso da forma como o Espírito quer que nós entendamos. Só existe um meio de nós morrermos e a lei não se achegar a nós. A lei que condena o pecado, a lei que condena as coisas da carne, como nós já lemos.
Só existe um meio, irmãos. Nós adquirimos uma intimidade com o Senhor, mas antes de adquirirmos essa intimidade, nós precisamos conhecer a Sua palavra, nós precisamos buscar o domínio próprio, nós precisamos chegar a um nível de maturidade que vai nos dar a intimidade com o Senhor, para que nós possamos definitivamente estar mortos para este mundo e ressurreto com Cristo Jesus. Essa é a única forma. A lei é para os que estão vivos, vivos para este mundo, vivos para este sistema. Mas para aqueles que morreram com Cristo e ressuscitaram com Ele, adquiriram não só o domínio próprio, mas adquiriram também o autocontrole sobre todas as situações, adquiriram a intimidade, a maturidade. Paulo, antes de ter um encontro precioso com o Senhor, se preparando para matar mais cristãos, Paulo nos dias de hoje seria um muçulmano daqueles loucos, cheio de bomba, que sai aí matando milhares e milhares de pessoas. Nos dias de hoje, Paulo seria este homem, e ele até usa o termo que pecador igual a ele não existiu, de tanta coisa ruim que ele fez. Mas Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, um encontro sobrenatural. Mas mediante esse encontro, antes dele ser transformado, o Senhor diz uma coisa para ele: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E aí Paulo pergunta: quem é, Senhor? E aí ele fala: sou eu, Jesus. E ele diz: Paulo, duro é para ti recalcitrar contra agrilhões. Ou seja, duro é para ti continuar dando murro em pontas de faca. E quando nós não temos um encontro com o Senhor, quando nós não temos uma mudança de mentalidade, quando nós não conseguimos o domínio próprio, quando nós não conseguimos o autocontrole, nós nos ferimos diariamente dando murro em ponta de faca. Ou seja, caindo nos mesmos erros, caindo nos mesmos problemas, caindo nas mesmas situações, caindo nas mesmas dificuldades. E sabe o que é isso, meu irmão? Deus não quer que nós continuemos assim. Deus quer que nós nos levantemos. Deus quer que nós sejamos uma igreja madura, uma igreja que tenha intimidade com o Senhor, uma igreja que tenha o domínio próprio. Deus quer que nós sejamos uma igreja que possa externar a glória e o poder dEle através do Santo Espírito do Senhor. É isso que Ele deseja. Mas como adquirir isso? Dentro de tudo isso há um processo. Se você está sacrificando e não está obedecendo, ou se você está obedecendo, mas não está sacrificando, nós precisamos reaver as coisas, precisamos colocar as coisas no lugar. Por quê? Porque os dias são maus e eles tendem a piorar, e Deus está nos preparando para que nós possamos estar à frente da batalha como homens e mulheres. Como homens e mulheres que têm o domínio sobre todas as situações, inclusive sobre o seu próprio inimigo. Nenhum exército sai para a guerra. Você sabe qual é a primeira coisa que um exército faz antes de ir para uma guerra? É estudar o seu inimigo. É estudar o seu adversário. É criar uma rota onde ele possa chegar e destruir o seu inimigo. Nenhum exército sai à frente da guerra sem antes estudar o seu inimigo. Exército que faz isso morre. Israel, o povo de Deus, Davi, o povo de Deus, eles tinham como instrução para atacar os seus inimigos o nosso Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus. E sabe por que muitos estão morrendo no meio da sua caminhada, no meio da sua ida, da sua vontade de chegar perto do Senhor? É porque estão indo diante do inimigo de qualquer jeito. E infelizmente, Satanás, ele é universal. E outra, já falei, ele é poliglota. Ele entende todos os idiomas. Ele não pode ler os nossos pensamentos. Isso Deus não deu o direito a ele. Mas ele pode, através das nossas atitudes, através do nosso olhar, através dos lugares aonde nós andamos, através daquilo que nós fazemos, ele pode, através de tudo isso, manchar o caráter a qual Deus quer formar em mim e em você. E só há um meio de nós termos o nosso caráter forjado, é adquirindo domínio sobre todas as coisas. E o domínio está onde? O domínio está nas mãos do Senhor. O domínio está no Espírito Santo de Deus. O domínio está em nós nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Deus não quer que você continue sofrendo nos mesmos sofrimentos. Deus não quer que as coisas continuem do mesmo jeito. Deus não quer que você seja somente como um bonequinho que é manipulado, como um fantoche. Se alguém não disser vá, você não vai.
Se não for assim, as coisas não acontecem. Não. Deus quer que nós sejamos guiados pelo seu Espírito Santo. Deus quer que nós venhamos, de todas as formas, entender que se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus manifestando dentro de nós, jamais nós teremos domínio próprio. Jamais nós vamos conseguir dominar. O que a sua mente pensa, o que o seu coração pensa? Será que é isso que Deus pensa? O que as minhas atitudes, o que as suas atitudes fazem? Será que é isso? Porque eu já parei, meu irmão. Existia coisa supérflua, besteira, que às vezes a gente pega e fica ali e a gente acha que é as grandes coisas né, é os grandes pecados, é as grandes, como se isso tivesse alguma diferença para Deus. Como se tivesse diferença para Deus do cara que adultera, quanto do cara que rouba, do crente que entra no mercado e rouba uma lata de manteiga sem precisão. Na sociedade não, na sociedade existe uma lei que difere uma coisa da outra. Mas para Deus não. E é isso que nós precisamos entender. Não é porque eu venci determinada situação na minha vida que era maior, que me destruía, mas agora está tudo bem, está tudo em paz. Posso continuar nas coisinhas pequenininhas. E eu acho interessante porque eu estava assistindo uma mensagem de Davi Rebolo, e ele dizendo de uma missão, e ele estava falando que não são as grandes coisas que nos tira a presença de Deus, mas são aquelas pequenininhas, que nós achamos que não tem problema nenhum. E aí ele dizia uma experiência que ele foi em um determinado país, e aí eles foram com uma comunidade, e ele ia ministrar naquele dia, e era um país de primeiro mundo, e eles estavam num carro top de linha, um carro desses mais moderno que você possa imaginar, e estava com ele os irmãos que iam para este evento, e aí ele disse que, de repente, ele saiu da estrada de chão e pegaram uma estrada uma estradinha de terra, que chama-se costelinha, e aí, na ida para a igreja, o carro foi, e era um carro desses modernos e tal. E ele disse que quando chegou na igreja onde ele ia ministrar, na comunidade onde ele ia ministrar, ele foi ao banheiro. E aí ele foi urinar, e quando ele foi urinar, a urina preta, com sangue. E não era só a dele, era de todos. Era de todos. E aí ele trouxe uma analogia, ele trouxe isso para o mundo espiritual. E aí ele falava justamente isso. Que às vezes nós estamos preocupados com as coisas grandes. Às vezes nós estamos preocupados com aquele pecadão, com aquela coisa que não deve de forma alguma mais nem fazer parte daquele que tem o DNA, daquele que tem o Espírito Santo de Deus dentro de si. Mas às vezes são detalhes, são coisinhas que às vezes você está achando, não, isso não tem nada a ver. Às vezes uma amizade que está tendo o poder de te influenciar mais do que você influenciar ela. Sabe? Às vezes é a falta de domínio sobre até o que você assiste dentro da sua casa. Irmãos, acredite, em pleno século XXI, ainda bem que nessa igreja não tem isso, mas em pleno século XXI tem crente assistindo novela. Crente assistindo novela. Oi. Porque era tão pequenininha que ele não sentia nada, mas quando foi ver... Pá. E aí, irmãos, são essas coisas que vão roubando a nossa comunhão com o Senhor. E sabe o que é isso? É falta de domínio, falta de intimidade com o Espírito Santo de Deus, falta de conhecimento da palavra. Porque entenda, o Espírito só pode agir dentro daquele que conhece a sua palavra. Se você é uma pessoa que praticamente quase não lê a palavra, você pode ter certeza que você quase não será usado, ou de forma alguma será usado por Deus. Não tem como. Jesus diz, e se conheceres a verdade vos libertará. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus acompanhada do Espírito Santo de Deus. É do Espírito. Então nós precisamos ler a palavra. E aí ele diz mais, né? E se verdadeiramente Cristo vos libertar, sereis livres. Mas veja aí que ele diz, se verdadeiramente vos libertar, sereis livres. Por quê? Porque existem verdades mentirosas que dizem que liberta, que cura, mas que são mentirosas, que são enganadoras. E uma delas era o tanque de Betesda.
o tanque de Betesda. Você sabe que a arqueologia, os arqueólogos descobriram agora, entre o século XIX, no início, entrando para o século XX, eles descobriram uma casa em Jerusalém. Você pode pesquisar isso depois. Descobriram uma casa em Jerusalém que era a casa onde ficava o tanque de Betesda. E aí eles descobriram que dentro da casa tinha uma passagem que levava a um lugar onde tinha um deus grego chamado Serapis, que era um deus, inclusive, quem já viu aqui o símbolo da medicina? Já viu que é um pau com uma serpente enrolada? Aquilo lá é o símbolo de Serapis, desse demônio, desse deus grego. E dentro do tanque, eles encontraram moedas. Porque nós lemos que a palavra de Deus diz, mas se você pegar numa tradução mais verdadeira, mais próxima, algumas nem relatam a questão de que em algum momento o anjo vinha e descia e sacudia as águas. E ali mostra que o quê? Que o tanque de Betesda era o lugar dos religiosos. Era o lugar das pessoas que tinham alto nível social. Era o lugar das pessoas, era como se fosse, vamos supor, hoje, por exemplo, um DAIA do Lago Sul, um hospital do Lago Sul. Sabe? Um hospital, para quem não tem plano, para poder pagar um plano hoje, ou para poder fazer um exame, uma consulta ou qualquer coisa. E por que era assim? Porque a própria passagem nos mostra. Porque aquele enfermo, quando Jesus chega nele, uma das coisas que ele relata é o seguinte: olha, Senhor, não tem ninguém que me pegue quando as águas são sacudidas. Porque todas as vezes que eu tento ir, outro vai na minha frente. Um vai na minha frente, outro vai na minha frente. Mas por quê? Porque ele era pobre, sem condições. Ele não tinha condições de pagar ninguém para pegar ele e colocar dentro do tanque. Então isso nos mostra que nós precisamos sair dessa situação de tanque de Betesda. Nós precisamos sair do comodismo, nós precisamos sair dessa, vamos dizer assim, desse manto de religiosidade. E aí Jesus chega ali no meio daquele povo e pergunta o que aquele homem quer e o cura. E por que Jesus não curou os outros? E a arqueologia descobriu, eu estava estudando, lendo isso agora, eu falei, caracas, mas que coisa mais, sabe? Então, irmãos, nós precisamos, só há um meio de nós mudarmos o quadro da situação, só há um meio de nós alcançarmos aquilo que Deus quer que nós alcancemos. É simplesmente nós adquirirmos essa intimidade com o Senhor. É simplesmente nós adquirirmos essa maturidade com o Senhor. E a maturidade, ela não vai vir, irmãos, se não houver o conhecimento, se não houver a entrega, se não houver uma busca intensiva, uma busca diária. Deus deseja isso de mim, de você. Deus quer nos levar a lugares maravilhosos. E eu tive uma visão, orando, um dia desse, e a visão que eu tinha é que eu estava em cima de um leão. Eu estava em cima de um leão e o leão corria, cara, corria. Eu segurava na juba dele e esse leão corria. E eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. Eu fiquei com aquilo e orando, Espírito Santo de Deus, o que o Senhor quis dizer com esta visão? E aí o Espírito ministrou meu coração, ele disse o seguinte: a primeira coisa é que Deus está com pressa em fazer algo na sua vida. Existe algo que Deus quer fazer na sua vida e Deus tem pressa, não é para ontem, é para hoje. E aí eu entendi por causa da velocidade, mas aí eu perguntei, e o leão? Aí eu falei, Deus é lindo, velho. E aí o Espírito sussurrou no meu ouvido, disse o seguinte: quem é que domina sobre a selva? Quem é que domina sobre a selva? E aí o leão. Então o Espírito Santo ministrou meu coração. O que Deus está dizendo é o seguinte: domine sobre todas as coisas, porque Deus tem pressa em fazer algo na sua vida. Domine sobre todas as coisas. E eu falo isso, irmão, porque eu te falo, eu gosto muito de futebol. Minha esposa ali, ela fala, meu Deus, eu sei como é que você aguenta. Eu não sou aquele cara fanático de tal, de usar blusa de time, mas eu sou apaixonado pelo futebol bem jogado. Então eu acompanho os campeonatos europeus, eu gosto de Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol. Cara, não tem como, é muito, muito bom. Mas aí eu descobri que isso estava roubando o meu tempo. Eu passava não sei quantas horas sentado no sofá assistindo futebol.
assistindo isso, vendo aquilo, enquanto o Espírito estava dizendo, meu filho, levanta, Deus tem pressa em fazer algo, mas como Deus vai fazer se as coisas supérfluas deste mundo, as coisas que não têm valor nenhum, ainda dominam, atraem a sua atenção? O que atrai a sua atenção ainda, meu irmão? O que é que ainda rouba o seu coração? O que é que ainda rouba a sua intimidade com o Senhor? Porque eu pude entender o que o Senhor falou ao meu coração. E aí nós precisamos entender que é por isso, né, que nós vemos, né, que o nosso rei, rei dos reis, leão de Judá, nosso Senhor tem um domínio sobre todas as coisas. Ele é leão porque ele sabe ser feroz na hora que precisa ser feroz. Mas ele não é um leão feroz para agredir ou para machucar os outros. Ele é um leão que traz cura, que traz domínio próprio, que nos traz autoridade. É esse leão que nós precisamos manifestar. É o leão da tribo de Judá. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. E para finalizar, para terminar, o que é, meu irmão, que ainda atrai os seus olhos e atrai o seu pensamento? O que é ainda que faz com que você perca total domínio sobre as situações? A falta de paciência. Peça ao Espírito, busque intimidade, porque é um fruto do Espírito e isso precisa se manifestar nas nossas vidas. É a falta de amor. Adquira intimidade com o Senhor, porque o amor está na palavra, está na pessoa de Jesus. É a falta de alegria. Busque a palavra de Deus, busque a justiça de Deus, porque a alegria é um dos frutos do Espírito e precisa ser manifestado dentro do nosso lar, precisa ser manifestado dentro da nossa casa. É paz, meu irmão. Então você precisa adquirir intimidade, autocontrole, domínio, maturidade e intimidade, para que a paz possa reinar no nosso lar. Nós precisamos entender que o reino não é para satisfazer a nossa carne e os nossos desejos. E não é à toa que eu sempre cito Romanos capítulo 14, verso 17. Porque o reino dos céus não é comida e nem bebida, ou seja, o reino dos céus não é um alimento para o seu ego, para as suas vontades, para a sua carne, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Isso é o reino dos céus, manifesto através do Espírito Santo de Deus. E se falta tudo isso nas nossas vidas, e tem o que Paulo expressa antes de dizer tudo isso, aquele que não tem, não é a palavra, é o que estou falando. Aquele que não tem domínio próprio, ele manifesta simplesmente essas coisas. Agora, para finalizar. É evidente, a primeira coisa que aquele que não tem domínio próprio, não tem conhecimento, não tem intimidade, não tem maturidade, ele diuturnamente ou diariamente manifesta a sua velha natureza. E a velha natureza, ela é expressada mediante a imoralidade sexual. Aí vem todo tipo de coisa que você pode imaginar. Pornografia, sexo fora do casamento, lascívia, fornicação, tudo isso é simplesmente algo da natureza velha, não tem nada a ver com o Espírito Santo, não tem nada a ver com o reino, e nada a ver. E aí ele diz, ela é expressada mediante a imoralidade sexual, a impureza e a indecência, tudo a pessoa vê com indecência. Tudo que vai fazer é com indecência, olha para as pessoas com indecência, faz as coisas com indecência, faz as coisas na intenção da indecência. Adoração de ídolos, uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto. Ou seja, é uma pessoa que diariamente dá um pulinho fora da igreja para tomar uma cachaça, para usar uma droga. Para quê? Para ter a sua outra personalidade manifestada pelo inimigo. Porque não é à toa que muitas das vezes você vê o cara dizer assim, caracas, velho, eu fiz isso ontem, o pessoal fez, bicho. Mas foi mesmo, foi. O cara estava tão alucinado, tão embriagado, tão manipulado pelo inimigo, que ele nem... E é isso que o inimigo faz. Ele te usa para fazer as coisas do mal e apaga a sua memória, para você não lembrar. Você está entendendo como é que é Satanás? Como é que ele é sujo? Porque ele sabe que a lembrança... ela pode trazer o remorso, mas também ela pode trazer o arrependimento. O arrependimento. O uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o culto. Rixa, contenda. Uma pessoa fora do Espírito é uma pessoa que está diariamente no meio da contenda, no meio da bagunça, no meio das brigas, no meio das confusões. No meio das confusões. Ciúme,
ira, né? Ambição egoísta, divisionismo, intriga, inveja. Essa é uma desgraça. A inveja, todos aqui é do maligno, mas a inveja, meu irmão, vou te falar. Essa é de lascar mesmo. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Advirto-os agora, que já fiz isso antes. Paulo falando, que já fiz isso antes. Os que praticam essas coisas não terão parte no reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, repita comigo, é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Aleluias! É isso que está dentro de mim e dentro de você através do Espírito. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluias! E contra essas coisas, meu irmão, não existe lei. Não existe lei contra essas coisas. Pode fazer à vontade. Libere o amor, libere a paz, libere a justiça, libere a alegria, libere a bondade, libere a fidelidade, libere o autocontrole, mas tudo isso só é possível através da intimidade, através da maturidade, através do controle, do autocontrole, do domínio próprio, e tudo isso nós só podemos adquirir na pessoa de Jesus, só podemos adquirir através do nosso Senhor, através de uma vida diária, de busca intensiva, eliminando tudo aquilo que rouba as nossas atenções, que rouba o nosso coração. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Se existia algo na sua vida ainda que dominava os seus olhos, que dominava a sua atenção, em nome do Senhor Jesus, que seja arrancada agora, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor insira no seu coração o domínio, o autocontrole, que você possa entender, em nome de Jesus, que tudo isso só pode ser adquirido através de uma intimidade com o Senhor. Sendo assim,